Então, gente, boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da Confissão de Fé de Westminster. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10, que trata da vocação eficaz. O termo vocação eficaz, ele é pouco utilizado nas literaturas reformadas que a gente pode encontrar por aí. É um termo conhecido, mas pouco utilizado. Existe um outro termo que é muito mais comum e mais fácil da gente achar nas pregações, nos estudos, que nada mais é do que a graça irresistível. Então, quando a gente fala de vocação eficaz e graça irresistível, a gente está falando da mesma coisa, tá? E como muitos de vocês já sabem, outros não, a graça irresistível, ela é um dos 5 pontos do calvinismo. Basicamente são o alicerce da nossa doutrina reformada calvinista, né? Então, para começar a falar sobre vocação eficaz e graça irresistível, eu acho que vale a pena a gente fazer uma breve retrospectiva histórica de como que surgiu esse termo, né? Porque esse termo, ele não é relativamente novo, mas também ele não começou propriamente dito com a reforma protestante lá com Lutero e com Calvino, né? Então, fazendo uma breve explanação, depois de lá que a gente teve Lutero, 1517, depois a gente teve Calvino, por volta de 1530 a 1550, se não me engano, 60, escrevendo as Institutas, né? Que ele reescreveu alguns livros, foi aperfeiçoando. Na Europa foi escrito também um documento chamado a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, para poder consolidar e sistematizar as doutrinas calvinistas, para servir como parâmetro e como instrumento para as igrejas terem alguma identidade, né, teológica. E alguns anos depois, basicamente por volta de século 17, 1610, a gente tem o episódio da remonstrância na Holanda. O que aconteceu? Um sujeito famoso por todos nós aqui, né, a gente não conheceu pessoalmente, mas conhece dos livros, chamado Jacó Armínio, morreu, mas ele deixou o seu pensamento trazendo algumas objeções à doutrina calvinista adotada pela igreja holandesa da época, né? A gente tem a igreja reformada holandesa e ela se utilizava como símbolo de fé a confissão belga, né? Era o parâmetro também. E ele acabou escrevendo sobre isso. Ele faleceu e lá para 1608, 1610, alguns dos seus discípulos pegaram esses escritos, sistematizaram e então foram apresentar essas objeções perante as lideranças da igreja daquela época, né? Então esse episódio foi conhecido como remonstrância. Remonstrância é o episódio dos discípulos de Armínio levando a questão arminiana para se alterar o entendimento da doutrina calvinista no que diz respeito à soteriologia, né? Soteriologia é o estudo da salvação, quando a gente está falando sobre como que Deus age para poder salvar o ser humano. Então, eles levaram esse estudo, né? Foi aberto então um debate, basicamente acadêmico, na Holanda, e isso culminou no Sínodo de Dort, que aconteceu entre 1618 e 1619. Esses 5 artigos de fé, inspirados nos escritos de Armínio, eles foram refutados pelos pastores calvinistas da época, e foi daí então que surgiu os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo nada mais é do que uma resposta à remonstrância. Estabelecido o Sínodo de Dort, depois de alguns meses de vários debates, foi então ratificado o entendimento de que a doutrina majoritariamente aplicada na igreja da Holanda, né, as igrejas da Holanda, seria a doutrina calvinista. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de ler o Cânone de Dort, que foi o documento escrito durante esse sínodo, porque esse documento ele traz o entendimento da doutrina da época, a objeção arminiana e a refutação dessa objeção. Então é bem interessante para a gente ter um panorama assim, de como funcionava na época todas as coisas. Por que isso é interessante saber, né? Porque na realidade 20 anos depois, isso foi em 1618, 1620, 20 anos depois a gente teve a Assembleia de Westminster, onde foi escrita a nossa confissão e os nossos catecismos.
Então, a Confissão de Fé de Westminster, ela bebeu tanto da Confissão belga quanto dos cânones de Dort. E é por isso que existe, inclusive, um capítulo na Confissão falando sobre a vocação eficaz. Passado isso, a gente teve essa breve introdução histórica, né? E agora eu vou só falar a respeito também do conceito de graça irresistível, para depois, então, a gente ler a própria confissão. Voltando um pouco só da questão dos 5 pontos de calvinismo, também é importante a gente frisar que a gente tem, então, dos 5 pontos, não sei se vocês lembram, mas a gente tem a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, o 4º ponto, que é o que a gente está estudando agora, a vocação eficaz ou graça irresistível, e a perseverança dos santos. Dentro da economia da Trindade, que é como a gente chama o modo pelo qual Deus se relaciona entre as pessoas da Trindade com o ser humano, é como que o Filho se relaciona com o Pai com o Filho, o Espírito e com a humanidade. A gente então tem que a obra da eleição é a obra do Pai, o Pai que elege, o Filho vai redimir, vai expiar essas pessoas, e o Espírito vai trazer, chamar eficazmente, aplicando a obra do Filho na vida desse crente para que ele possa então ter vida. Tendo isso como base, a primeira questão que a gente pode se fazer é o conceito de graça irresistível, né? A gente pode talvez ser levado a erro a entender que existe alguma espécie de luta humana resistindo à ação de Deus em nossas vidas, como se o homem fosse capaz de evitar a providência divina na sua vida, né? E aí o que a gente tem que pensar é: será que em alguma medida o homem é capaz de resistir à graça na sua vida? Logicamente que sim, o homem pode resistir à graça de Deus, tanto é que a gente está aqui hoje colhendo o fruto do nosso pecado, até hoje. Então, no que diz respeito às suas escolhas, talvez eu diria que no papel da livre agência, das responsabilidades do homem em relação ao seu dia a dia, em relação à igreja, o homem resiste à graça de Deus, né? Ele está pecando por causa disso, porque ele deixa de cumprir os próprios ordenamentos do Senhor. Só que quando a gente está falando de salvação especificamente, aí já não é bem assim. E existe um motivo do porquê o homem não ser capaz de resistir à graça de Deus, né? E alguém tem uma ideia do porquê que não pode se resistir à graça de Deus? Como que isso é feito? O porquê? Qual é a finalidade disso? O homem não resiste porque ele está morto. Morto não fala, morto não anda, morto não escolhe, morto não faz nada, morto fica morto, né? Então, na realidade, o homem acaba sendo inapto para responder esse tipo de ação na sua vida. Só que a vocação eficaz, como eu disse, ela tem o propósito de trazer vida ao homem. E por conta disso, ela é eficaz porque Deus atinge o seu propósito, que é justamente dar vida ao ser humano. Então, se você parar para pensar, hoje, Alice, você está aqui, não é porque você escolheu nascer. Ninguém aqui escolheu nascer. Da mesma forma, no sentido, no campo metafísico, espiritual, ninguém foi trazido à vida, foi regenerado porque eu escolheu isso. Nós estávamos mortos em delitos e em pecado, e de uma hora para outra Deus virou e falou assim: olha, você vai viver a partir de agora. E tem possibilidade, você ou eu, a gente resistir a isso? Não existe. Então não existe uma luta, não existe uma resistência, existe a soberana vontade de Deus operando em nossas vidas e a gente simplesmente reage a isso, né? E quando Deus faz essa regeneração e chama a gente para um arrependimento, chama para o Evangelho, nós adquirimos uma nova natureza e a partir disso então a gente age conforme ela. Só que isso não é uma realidade para todo mundo. Tem uma passagem que fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então a gente pode tirar aí duas verdades, né? Que existe basicamente dois chamados, né? Um chamado geral e um chamado específico.
O chamado geral nada mais é do que a proclamação do Evangelho. Todos nós somos não só incentivados, exortados, ordenados pelo próprio Senhor a proclamar as boas novas. A missão do crente é anunciar a vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a fim de que aqueles que ouvem possam então renascer e finalmente ter uma vida com Deus, porque até então ela não tem. Ela pode acreditar que ela tem, mas ela não tem. Só que esse chamado, ele é limitado, né? Porque é como eu disse, a pessoa está morta, ela não tem como reagir a isso, a não ser que o próprio Pai tenha elegido ele antes da fundação do mundo e tenha depois, por intermédio do Filho e do Espírito, chamar ele à vida. Do ponto de vista soteriológico da salvação, o homem depende exclusivamente de Deus, ele não tem como reagir a isso. E, abrindo um parênteses aqui, estava refletindo sobre isso, hoje existem supostas verdades a respeito de como que o homem pode encontrar sentido e trazer soluções para as suas crises existenciais. A psicologia traz muito isso, a psicoterapia, de um modo geral, hoje, como as pessoas mundanas dizem, né, a própria ciência faz isso. A ciência vai responder, a ciência, você precisa de um psicólogo, você está em crise. Isso tem o seu lugar até certo ponto, porque no que diz respeito à crise existencial, transcendência, conversão, intimidade com Deus, religião, religação com Deus, ela não é capaz de alcançar isso, porque só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, se o próprio Pai não o eleger, não o trouxer, ele vai estar perdido. E por que é importante frisar isso? Porque a gente não precisa carregar em nossos ombros o peso de uma pessoa amada não se converter. Cabe a nós apresentar a verdade do Evangelho, mas a gente não pode, de maneira alguma, se entristecer no sentido de ter falhado nessa missão. A gente deve se esmerar para que ela conheça a verdade, mas não a ponto de ela escolher um caminho diferente daquilo que você propôs a ela. Fecha parênteses. Agora, isso eu estou falando de um chamado geral. As pessoas não têm habilidade, capacidade de responder. Já o chamado específico é diferente. O próprio Deus vai eleger você. O próprio Deus vai ter escolhido você antes da fundação do mundo, né? A gente está no capítulo 10, falando sobre vocação eficaz, só que isso foi falado no capítulo, que agora não me recordo, mas fala sobre os eternos decretos de Deus na confissão, que ele fala justamente sobre as doutrinas da graça e como que isso é aplicado em nossas vidas. Quando a gente fala em chamado específico, ele tem endereço, ele tem nome, ele tem CPF. Deus conhece a gente pelo nome. Então, Deus, da mesma maneira que Lázaro, ele chama você da morte para a vida pessoalmente. Essa que é a distinção entre um chamado geral, a proclamação do Evangelho, que é feito todo domingo aqui na igreja, todo dia por nós, ou deveria ser, né? E o chamado específico, onde que Deus pessoalmente vai te pensar no meio dessa multidão e vai falar assim: você é minha filha, e é por isso então você vai ter um coração novo, uma vida nova e uma relação diferente comigo. Então, gente, por hora, basicamente é isso. Lembrando que vocação eficaz, a graça irresistível e como que isso acontece na Bíblia. Passada essa breve introdução e explanação, o capítulo 10 da Confissão, ele tem 4 artigos que falam sobre vocação eficaz. Eu vou ler o primeiro e o segundo. Reparem como que aquilo que eu falei coaduna com as afirmações do documento, né? Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só a esses é Ele servido, no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de morte em que estão por natureza e transportando para a graça e salvação. Isto Ele o faz iluminando o seu entendimento espiritual, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e colocando um coração de carne, renovando a sua vontade e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom,
e atraindo eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Essa vocação eficaz, ela é só da livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então, o que a gente tem aqui, basicamente, é Deus mostrando como que ele opera, né? Tem uma ordem, né, que os teólogos gostam de colocar, que o nome é a ordem dos salutis, e eles elencam uma sequência de como que funciona o processo de conversão, santificação, justificação, regeneração. É uma ordem para a gente entender, né? Ninguém sabe de que forma acontece, porque a Bíblia não fala sobre isso, isso é uma sistematização humana, mas é como a gente tenta compreender como que Deus age. Então a gente tem Deus tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne, habilitando a gente para voltar ao estado natural pelo qual nós fomos criados. Então, a partir dessa regeneração, desse chamado, desse cair das escamas, nós então conseguimos ficar aptos a olhar para onde a gente estava indo, que é para o inferno, olhar para Deus e ter a nítida clareza e falar assim, pô, isso aqui é 1000 vezes melhor. Eu fui criado para isso. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é, quem sabe, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Só a partir de uma conversão o homem consegue tornar essa afirmação verdade na sua vida. E é para isso que nós fomos chamados. Então, na regeneração, nós voltamos para o Éden a fim de termos novamente uma relação com Deus e a partir daí agir conforme a sua vontade. Deus conduz, na realidade, a todo momento a nossa história. Ele atrai a gente para Ele a fim de que nós provemos dessa relação. Atos capítulo 11, versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com ele e muitos crendo se converteram ao Senhor. Mais à frente, no capítulo 13, versículo 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E um dos melhores que eu mais gosto é Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temendo a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, aqueles que Deus chama vão até Ele, na pessoa de Cristo Jesus. Porque todo o que o Pai dá a Cristo, esse vai vir até Ele. Ninguém vem a Cristo se o Pai antes não lhe revelar. João capítulo 17, versículo 24. Pai, a oração sacerdotal de Jesus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. João 6, versículo 6. Manifestei teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado. Então a gente percebe que a graça de Deus, ela se mostra irresistível porque é fruto do próprio amor de Deus para conosco. E uma resposta natural, olhando para onde você estava indo, para onde você vai, nós acabamos amando a Deus porque Ele nos amou primeiro. Eu vou ler então o artigo 3º da Confissão, faltam só 2, mas vou ser breve. O 3º trata de um assunto supostamente polêmico, mas a meu ver dá para falar. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por isso Cristo salva, por meio do seu Espírito, que opera quando e onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. O que ele está querendo dizer aqui? Porque geralmente a objeção para esse ponto, sobre uma criança não ir para o céu, não ser chamada, é que ela não teve o desenvolvimento intelectual, cognitivo, para poder escutar a palavra, entender e aceitar Cristo em suas vidas.
ou então uma pessoa inapta por conta de alguma doença, o que seja. O fato é que isso não é determinante para a salvação dela, na medida em que, como a gente já falou, nenhum homem é. Apesar da sua sapiência, da sua sabedoria, ele não tem essa possibilidade de aceitar Cristo. Da mesma forma, as crianças. A única questão é que Deus, soberanamente e secretamente, Ele elege essa criança e Ele vai salvar ela, independente de ela conseguir responder, entender ou não. A nós basta a gente confiar que Deus é justo e tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. E aí a gente consegue superar essa dificuldade, caso não tenha. E por fim, não menos importante, o artigo 4º diz o seguinte: os não eleitos, posto que sejam chamados pelo mistério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo, não se chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos, muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza, com a lei da religião que professam, o asseverar e manter, que podem muito perniciosamente e detestável. Então aqui está dizendo basicamente que se a pessoa não é eleita, ela não vai ser salva, ela não vai conseguir caminhar com Cristo. E por mais que ela tenha uma vida moralmente aceitável, inclusive até de imitação, isso não é capaz de justificar ela perante Deus. O ponto é esse. De igual modo, se nós temos uma aplicação devocional sobre isso, é a gente ter o cuidado de, nós somos presbiterianos, né? A gente assina a Confissão de Fé de Westminster, a gente declara que a gente crê nessas verdades, somos frequentadores assíduos da escola bíblica, do culto dominical, e isso não significa dizer que nós somos salvos. A grande verdade é que a gente precisa fazer uma reanálise do nosso coração diariamente para ver se nós estamos aqui porque convém, porque é interessante e inteligível, mas a minha resposta é uma resposta de amor, onde eu sou literalmente conduzido espontaneamente aos braços do Pai. Essa que fica a questão, porque de certa forma, se não for assim, isso pode significar que a gente nunca teve um encontro real com Cristo. Finalizando aqui minha breve palavra, cabe a nós se esmerar cada vez mais no nosso serviço para que seja confirmado essa vocação e essa eleição feita por Deus em nossas vidas, de tal forma que a gente possa encontrar gozo e alegria nessas verdades, para não só estarmos perto de Deus, mas cumprir a sua palavra e então trazer mais pessoas da família da fé.